tema da mensagem de hoje, nós vamos então abrir nossas Bíblias. Abramos nossas Bíblias em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, versículos 18 a 20. Mas vamos fazer a leitura de todo o texto. É a última mensagem nessa perícope. Nós vamos então ler dos versículos 10 em diante, até o 20. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos com a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E agora nos versículos 18 a 20, que é o nosso texto, Paulo diz: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Queridos, de fato estamos todos envolvidos numa grande batalha espiritual, e muitos ainda não compreenderam essa realidade espiritual que envolve a todos indistintamente. Crentes e não crentes, ou seja, incrédulos, todos estão, conscientes ou não, envolvidos nessa batalha espiritual. E nela não há a neutralidade, não tem como ficar em cima do muro, não tem como ficar isento. Todos estão diretamente envolvidos nesta batalha. Uns na linha de frente, outros de fato estão sendo apenas alvos dos ataques do maligno. Mas semelhante à guerra, a toda guerra, nós como combatentes precisamos estar preparados, precisamos estar armados, ou melhor, com a armadura certa, a armadura de Deus, tendo sempre aquela estratégia de ataque, de defesa. É preciso estar preparado. Nós não podemos ir para a luta espiritual, enfrentar o nosso adversário de qualquer jeito, de forma relaxada. É muito perigoso para qualquer um, inclusive para o cristão, brincar e para essa luta descuidado, sem o preparo adequado, porque nós lidamos com o adversário, como Pedro nos diz, o vosso adversário que anda em vosso derredor, procurando alguém para devorar. Então ele é como esse leão perigoso que está na iminência de um ataque, ou já está atacando. Na luta espiritual contra as trevas, nós lidamos com inimigos ferozes, nós lidamos com inimigos que causam estragos terríveis na vida das pessoas, nas famílias, nos lares, nas amizades, nos casamentos, na igreja. Então, este inimigo, ele tem causado muitos prejuízos em diversas áreas da vida de muitas pessoas, e não podemos estar descuidados em relação a ele. O cristão, ele tem a armadura de Deus à sua disposição e ele precisa usá-la, mas muitos não a têm tomado, muitos não têm se revestido dela adequadamente. Então, por isso, essas mensagens dadas por Paulo e hoje refletidas para nós, através da mensagem da pregação nesses domingos pela manhã,
Então, neste estudo de hoje, nós faremos a exposição dos versos 18 a 20, levando em consideração o contexto de toda a armadura do texto, mas também o contexto de toda a epístola e das escrituras como um todo. Nós queremos aprender hoje, finalizando esta sequência de estudos nessa passagem, né, onde nós tratamos até aqui com o tema geral, vestindo a armadura certa. Hoje nós estudaremos um pouco sobre a relação de toda essa armadura com toda oração. Toda a armadura com toda oração. É inegável a importância da oração na vida de todos nós. Mesmo não cristãos reconhecem a importância da oração e têm recorrido a ela. Muitas vezes até pedem, solicitam que um cristão, conhecido interceda, ore por eles, pela sua causa, pela sua família, por alguma necessidade pessoal. E na Escritura, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ter inúmeros exemplos de homens e mulheres que recorreram à oração, que recorreram a Deus, que buscaram a Deus, que buscaram nele o refúgio, a força, o socorro, a vitória, que buscaram em Deus a justiça. Eles buscaram de todas as formas bênçãos, socorro, perdão, graça em oração ao Senhor. E inúmeras batalhas foram vencidas na história da igreja, não só no período bíblico, mas em toda a história da igreja e em nossos dias, inúmeras batalhas foram vencidas justamente com os joelhos dobrados diante do Senhor, com as portas dos seus quartos fechadas, a sós falando com Deus em oração, em muitas reuniões de oração, seja nos lares, nos templos, nas praças, nas ruas, nos montes, nos vales, na internet. Inúmeras vitórias foram alcançadas através da oração do povo de Deus. Então, o próprio Jesus Cristo, ele não só nos ensinou a orar, como nós devemos orar, mas ele próprio deu exemplo de oração, orando pelos seus discípulos, orando com os seus discípulos, orando pelos enfermos, orando pelas pessoas que estavam ali, orando pelas cidades, por Jerusalém. Ele deu exemplo de oração, de um homem de oração. Ele orou nos momentos mais difíceis da sua vida, do seu ministério terreno, orou no deserto, orou nas lutas, orou no Getsêmani, ali no Monte das Oliveiras, então em batalhas espirituais tremendas. E Jesus, o próprio Jesus orou. Então imagine nós, como nós não devemos orar, descuidar desse fator tão importante que é a oração. É um meio de graça, um meio de graça provido pelo próprio Deus para nos abençoar. Então esse meio de graça ele é muito importante em meio às batalhas espirituais, em toda a nossa vida. Mas de um modo especial hoje nós queremos abordar a importância da oração em meio às batalhas espirituais. Mas essa oração militante na batalha, ela tem sido mal compreendida, e eu queria distinguir aqui o que não é essa oração militante na batalha espiritual. Porque erros têm surgido no decorrer da história, e nos nossos dias esses erros parece que têm aumentado, isso baseado em imaginação humana, baseado em novas revelações, baseados em interpretações equivocadas da Escritura. Assim, muitas pessoas têm compreendido de forma errada o que é essa oração na luta, na batalha espiritual. Ela não é uma autorização divina para o crente se achegar arrogante diante de Satanás, diante do diabo. Basta ler Judas, versículo 9, que nós vamos ver que o próprio arcanjo Miguel foi prudente diante do próprio Satanás. Mas hoje outros cristãos ou pastores se achegam com uma soberba, com uma arrogância, com uma prepotência diante do nosso adversário. Isso não é a oração de batalha espiritual. Ela também não é
um tipo de negociação com o diabo, coisa que muitos parecem fazer hoje, até na mídia social, na televisão, muito menos uma negociação com Deus. Não é também uma autorização para Deus agir, para Deus fazer algo que, sem eu orar, sem eu fazer essa oração, ele ficaria impossibilitado. Não é nada disso. Também não se trata de chavões evangélicos, né, que são tão comuns nos nossos dias, né, aqueles chavões evangélicos travestidos de uma suposta autoridade. Eu te ordeno, eu te mando, eu te repreendo, está amarrado. Então são expressões que não é isso que é a oração militante da batalha espiritual. Também não é um poder que Deus dá aos crentes ou mesmo aos anjos através dessa oração, para que eles mandem o diabo, mandem os seus demônios para um determinado lugar, para uma determinada prisão, para o inferno, para o lago de fogo. Não somos nós que vamos fazer isso, e não é essa oração de batalha espiritual que vai ter esse poder. Também não é um tipo de oração exclusiva de um certo grupo seleto de crentes, né, de pastores, ou de 300 pastores. Então, como se esse grupo maior ou seleto tivesse um poder espiritual a mais, e juntos essa oração vai derrotar todas as forças do maligno. Não é esse tipo de oração de batalha espiritual que Paulo está nos ensinando. Também não é um tipo de campanha espiritual, uma campanha temporária, baseada em números místicos das 7 semanas, ou 7 sextas-feiras, 7 quartas-feiras, 4 isso, 10 aquilo. Não é esse tipo de campanha cabalística, numérica, mística. Não, isso não é isso que é a batalha espiritual, essa oração na batalha espiritual. Também não é aquele tipo de oração que se faz por uma peça de roupa, né, que se faz por uma foto, que se faz por um objeto. Então, através dessa oração ou dessa unção com óleo, a pessoa, o objeto, ficará imune aos ataques do inimigo. Se por exemplo, ungir, orar num carro ou numa casa, nenhum mal, nenhum problema acontecerá. Aquele carro não vai furar pneu, aquele carro não vai capotar, aquele carro não vai ser roubado. Não é esse tipo de batalha espiritual que nos protege, não é esse tipo de oração, não é esse tipo de unção. Não é, isso é baseado na filosofia humana, em suposições humanas, e não nas escrituras sagradas. Então, não é esse tipo de unção, de oração, que deixa a pessoa imune aos ataques do inimigo. E finalizando também esse aspecto do que não é a batalha espiritual, quer dizer que não é algo que substitui a responsabilidade pessoal do soldado, de cada soldado. Cada soldado tem responsabilidade, e o fato dele estar em oração, ou alguém está em oração por ele, intercedendo por ele, isso não substitui, não anula a sua responsabilidade, o seu dever em meio às batalhas. Por que eu digo isso? Porque muitos, infelizmente, têm se apegado aos ritos, como se estes ritos por si só fossem protetores, transformadores, que eles fossem libertadores, né? Às vezes até o rito do próprio batismo. Tem gente que acha que pelo fato de batizar-se, ou de ser batizado, né, deixa ele imune aos problemas, e isso por si só vai transformar a vida dele. Ou mesmo participar da ceia do Senhor, né, numa intenção de que, participando da ceia, agora eu estou protegido de todos os males. É claro, eu não estou desprezando as bênçãos do batismo, não estou desprezando as bênçãos da ceia do Senhor. Eu estou dizendo que esses ritos por si só, eles não têm esse poder, né, protetor, esse poder. É preciso que a pessoa também assuma as suas responsabilidades e diante de tudo que ela está professando ali. E às vezes a pessoa participa de um culto, entra num culto e acha que pelo fato de estar entrando num culto na casa do Senhor, ela por si só já está imunizada contra todos os ataques do inimigo, quando a sua vida está toda repleta de brechas dadas para o adversário, né? Ou às vezes uma cerimônia de casamento é outro rito que as pessoas se apegam de forma mística, né, e imprudente, ou seja, achando que porque está fazendo uma cerimônia
religiosa do seu casamento, e ali o pastor está abençoando o seu casamento, por si só ali tudo está protegido, que aquele casamento não vai ter nenhum problema, nenhuma luta, nenhuma dificuldade, e se esquece da sua responsabilidade pessoal, de cada um, né, ali. Então, é preciso ter cuidado com o que essa oração militante da batalha espiritual não é. Mas Paulo diz o que ela é e que nós devemos nos apegar a ela. A oração é importante. Por isso que ele diz, com toda oração e súplica. Aqui mesmo a oração não sendo uma peça da armadura de Deus, né, como nós vimos aqui, todas essas peças, a oração não é mais uma peça da oração. E ela também não é substituta de uma ou de mais peças da oração. Ela é parte integrante deste conjunto espiritual, não no sentido de ser uma peça, mas de fazer parte de cada uma, estar relacionado com cada uma dessas que Paulo cita aqui como da armadura de Deus. Então, não se trata aqui, quando ele diz com toda a oração e súplica, esse com não se trata de uma nova perícope. Paulo não está iniciando aqui um novo assunto desconexo do que ele vinha tratando até o momento. Pelo contrário, os versículos 18 a 20 da palavra, eles estão aqui de forma proposital e adicional, ligados ao texto anterior, com a armadura de Deus. Mas também faz sentido, além de com a armadura, com toda a epístola, né, com que ele vinha tratando até o momento. Então, é com toda oração e súplica. Toda a armadura de Deus, ela está conectada com o restante da epístola. Quando Paulo tratou sobre a unidade da igreja, a santificação cristã, quando ele tratou do enchimento do Espírito nos textos anteriores, né, a submissão, o melhor das submissões, marido e mulher, né, de pais e filhos, né, de empregados, servos e senhores, Paulo estava tratando tudo isso com toda a oração e súplica. Tudo isso deve ser feito com toda oração e súplica. E é claro, tomar toda a armadura com toda a oração. E quando ele diz toda, né, ele está enfatizando aqui a importância da oração. Ele está enfatizando aqui a grandiosidade da oração, a abrangência da oração na nossa vida, com toda oração e súplica. William Hendricks, um autor reformado, comentarista, ele, falando sobre essa passagem, ele entende que toda aqui se refere a todos os tipos de oração, porque não há apenas um tipo, vários. E ele então entende que quando Paulo está dizendo com toda a oração, olhe de todas as formas, em todos os tipos de oração. Ou seja, e também tenha uma vida de oração, uma vida intensa, orando com toda a oração, é essa vida plena de oração. Mas o que nós temos visto hoje é o contrário. As pessoas não têm valorizado, né, esse momento a sós com Deus, esse momento de intimidade, de falar com Deus. Tem desprezado, não tem levado a sério o fator oração em suas vidas. Então, e uma das artimanhas do inimigo, do diabo, é justamente isso, né? Fazer com que o crente, com que o Filho de Deus se esmoreça na oração, e ele pare de orar, e assim perca essa intimidade, deixe de lado esse meio de graça que é tão importante, e assim tire o foco do cristão daquilo que é o mais importante, fazendo-o desviar dos seus caminhos, né? Ou seja, não levando a sério as coisas de Deus e se embaraçando com as coisas desta vida, com as coisas deste mundo, deixando de lado o que é mais importante, né, que é estar na presença de Deus. E essa luta para orar é grande. Não pense que é fácil, basta dobrar os joelhos, basta fechar os olhos. Não, há uma luta espiritual até para ter vontade de orar. E é preciso orar, né? É preciso ter vontade de orar. E se não tiver vontade de orar, ore mesmo assim, porque essa é a luta que nós travamos constantemente. O inimigo vai fazer de tudo para tentar
desanimar, para tentar fazer com que cada crente esmoreça na oração e deixe de buscar esse refúgio. E Paulo diz aqui justamente com toda oração, e aqui é uma oração militante, com toda a armadura de Deus. Eu quero fazer essa relação aqui agora, né, de toda oração com toda a armadura. Lembremos que Paulo falou sobre cingindo-vos com a verdade, o cinturão da verdade. Nesse ponto nós oramos para que, relacionado com a verdade, nós oramos como? Para que as mentiras e os sofismas, as enganações do diabo sejam desmascaradas. Para que muitos conheçam a verdade que liberta. Nós oramos então relacionados com o cinturão da verdade, para que sejamos redirecionados para a verdade quando por acaso nos desviarmos dessa verdade. Nós oramos, Senhor, me traga de volta para a verdade. Em relação à couraça da justiça, né, da armadura, Paulo fala toda a armadura, nós oramos então pela justiça legal, que é de Cristo, a obra que Cristo fez. Nós oramos agradecendo pelo que Ele fez em nossa vida, por nós, justificando-nos, sendo a nossa justiça. E nós oramos também para que essa justiça em Cristo alcance outras pessoas. Nós pedimos para que outros que estão ainda focados, calcados na justiça própria, né, reconheçam pela fé a justiça em Cristo Jesus. Mas também nós clamamos pela justiça moral, contra as injustiças morais existentes nas outras pessoas e também existentes em nós, no caso, quando nós somos encontrados nessas injustiças morais, em pecados, nós confessamos e abandonamos tudo isso em oração diante de Deus, reconhecendo tudo isso. E por que não pela justiça social? Orando por aqueles que estão desamparados, né? A Bíblia nos orienta muito a orar pelos órfãos, pelas viúvas, pelos pobres e é claro, socorrê-los também. Então nós temos que orar, e orar a Deus quando nós fomos perseguidos por causa da justiça. Paulo, no caso aqui, estava preso por causa da justiça, ou seja, de Deus, né? Ele pregara o Evangelho e fora injustiçado. Então é possível orar, e por isso ele pede também oração por si, não para ser solto, mas para que Deus, né, faça justiça alcançando outras pessoas também. Então, calçando os pés com a preparação do Evangelho da paz, né, outra parte da armadura. Então, nesse ponto nós oramos pela preparação pessoal. Senhor, me prepare, me deixe protegido, precavido, prestativo, desembaraçado, né? Bem preparado em meio para a pregação do Evangelho. Então, assumindo também a nossa responsabilidade nessa evangelização, porque o crente, ele precisa evangelizar. E nós, então, nesse aspecto, precisamos orar. Senhor, me ajude a compreender a minha responsabilidade e me ajude a ser um evangelista, né? Que eu assumo essa responsabilidade, que eu anuncie o Evangelho, e Senhor, que eu anuncie o Evangelho genuíno, né? Que traz paz com Deus, paz com os homens, paz consigo mesmo, o Evangelho da paz. Nós podemos e devemos orar constantemente, né? Paulo também, em outra parte da armadura, ele diz, embraçando sempre o escudo da fé. Nesse aspecto nós oramos para que a nossa fé não se apoie em nada além de Cristo, ou seja, que a minha fé esteja firmada no Senhor e somente no Senhor. Oremos assim sempre, amados. Oramos também para que a nossa fé seja aumentada cada vez mais. Se a nossa fé ainda não está firmada, grande, não está esmorecida, nós precisamos orar, Senhor, aumenta a minha fé na obra de Cristo. Oramos também para que os dardos inflamados do maligno não nos ataquem, porque o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, a relação, toda a oração com toda a armadura está relacionada a isso. Senhor, me proteja de todos os dardos inflamados do maligno. Mas quando ele diz também, tomando o capacete da salvação, nesse aspecto nós não oramos tomando posse de algo que nós
ainda não temos, mas pedindo a Deus que aumente mais e mais a certeza da nossa salvação e não tenhamos dúvida alguma em relação à nossa salvação. E também oramos agradecendo pela salvação que Deus nos deu e pedindo que Deus salve familiares, salve amigos, salve, inimigos, que Deus, nós oramos por todas as pessoas relacionadas à questão da salvação. A espada do Espírito é a última peça da armadura, que é a palavra de Deus. Então, como nós oramos? Oramos a própria palavra, ou seja, oramos a Escritura, oramos a palavra de Deus que é inspirada. Esse é um meio excelente de nós não sermos encontrados imprudentes no falar diante de Deus, porque a palavra é inspirada, então nós oramos a própria palavra de Deus. Então nós também devemos orar para sermos encontrados fiéis às Escrituras, para não deturparmos nada dessa Escritura. Oramos para que conheçamos mais e mais a palavra de Deus. Senhor, aumenta o meu prazer em meditar na Tua lei de dia e de noite. Devemos fazer esses tipos de oração. Isso é oração de batalha espiritual. Isso é oração que Paulo está nos ensinando aqui, com toda a oração, com toda a armadura de Deus. E é claro, relacionado à palavra, também podemos e devemos orar para que o Espírito Santo nos ilumine, abra o nosso entendimento para a compreensão da palavra, para a pregação da palavra e também para a aplicação dessa palavra em nossas vidas, no nosso dia a dia. De todas as formas, a pregação e a oração estão sempre juntas. A palavra de Deus está sempre junta com a oração. E eu como pregador, e nós como pregadores, temos que entender que a oração é importante antes da pregação, durante a pregação, depois da pregação, em todo o tempo. A palavra e a oração devem andar juntas. Que Deus nos ajude a compreendermos essas verdades que Paulo está nos ensinando acerca de dessa relação de toda a armadura com toda a oração. E o próprio Paulo, 2 vezes na epístola, ele tira tempo para orar, para afirmar que estava orando pelos Efésios. Um texto nós já lemos lá em Efésios capítulo 1, dos versículos 15 a 23, lemos no início, quando Paulo diz que eu não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós em minhas orações. E ele diz, para quê? Para que Deus vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus. Ou seja, Paulo está orando, lembramos que toda a armadura de Deus está relacionada com o nosso intelecto, com a nossa mente, com a nossa fé, com a nossa compreensão, com o nosso saber. E Paulo justamente ora para que Deus conceda esse espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus, para que eles tenham iluminado os olhos, e para saberem qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do poder de Deus para com os que creem. Tudo isso Paulo aplica relacionado com Cristo. Então, a armadura de Deus, ela está relacionada totalmente com a oração. E é fundamental nós lançarmos mão deste recurso, deste meio de graça concedido pelo próprio Deus a nós, seus filhos. Em Efésios capítulo 3, versículos 14 a 21, Paulo também vai dizer que por esta causa, a causa que ele tinha ali, ele estava aprisionado, e isso poderia servir de tropeço para os cristãos, e a questão do seu apostolado. Então ele diz, por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, para que, segundo a riqueza da sua glória, sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Então Paulo vai relacionar novamente com a questão do conhecimento, lá quando ele diz para saberdes, para conhecerdes, para compreenderdes, com todos os santos, qual é a largura, qual é o comprimento, a altura, a profundidade e o amor de Deus, o amor de Cristo. Então Paulo vai mostrar que toda essa oração ali em Efésios capítulo 3,
está relacionado com o nosso conhecimento, com o nosso entendimento, com a nossa compreensão das verdades, da grandiosidade da obra que Deus fez em Cristo Jesus. Então, assim como Paulo orou pelos Efésios, que nós possamos compreender essa oração também, né? E compreender a obra de Deus em Cristo Jesus, compreender que estamos numa batalha espiritual e que estamos revestidos de uma armadura de Deus e precisamos nos revestir de toda essa armadura, com toda oração e súplica. Quando Paulo está falando aqui de oração, né, ele se refere de uma forma mais genérica ao meio de graça, através do qual nós podemos falar com Deus em nome de Jesus, né, por meio de Jesus, lhe pedindo algum benefício pessoal, algum benefício especial, baseado numa necessidade particular que nós temos. Então, oração aqui é esse pedido, é essa petição, mas é mais do que apenas ter acesso a Deus. Oração é mais do que um canal de pedidos. Se trata de um relacionamento com Deus. Se trata de uma intimidade com o Senhor, que é o nosso Pai, que é o nosso Senhor, que é o nosso Deus. Então não é mais do que um canal de pedidos, é um canal de relacionamento, de intimidade com o Senhor. E é algo pessoal. Embora nós possamos orar uns pelos outros e receber oração uns dos outros, isso não é algo que vai ser terceirizado. Eu não posso só depender da oração dos outros. Eu tenho que orar e pedir a oração dos outros. Os outros têm que orar e pedir a minha oração. Nós temos que, de fato, ter esse momento de oração uns pelos outros, mas sem terceirizar, sem descartar nossa responsabilidade pessoal, nossa intimidade pessoal com Deus. Então, a oração ela é esse meio de estarmos diante de Deus, de nos sujeitarmos a Deus, de reconhecermos a nossa dependência do Senhor, de buscarmos fazer a vontade de Deus em nossas vidas. E algumas características que distinguem uma oração das demais. Quando Paulo diz toda a oração, eu concordo então aqui com William Hendricks, que se atribui aqui a vários tipos de oração. Por exemplo, a oração de contrição, com a qual nós nos quebrantamos diante de Deus e confessamos os nossos pecados diante do Senhor. A oração de ações de graças, né? Nós agradecemos por algo específico. Na verdade, Paulo mesmo vai dizer em 1 Tessalonicenses que em tudo devemos dar graças, ou seja, em tudo. Então, ações de graças devem acompanhar o cristão nesse tipo de oração, né? O clamor, aqui no caso que é uma súplica em voz alta, ou uma súplica, um clamor de lamento, também, e deve fazer parte da nossa vida em meio às nossas lutas espirituais. Um outro tipo de oração também é a oração imprecatória, né? Que é muito comum nos salmos. Há vários salmos imprecatórios, onde o autor, o salmista, faz uma oração contra os seus adversários, contra os seus inimigos. É preciso fazer uma diferenciação do Antigo para o Novo Testamento? Sim, mas não que no Novo Testamento deixou de existir esse tipo de oração imprecatória. Na verdade, nós vamos ver o próprio Paulo, né, fazendo algumas orações imprecatórias, por exemplo, como em relação a Elimas, o mágico, né, que ele repreende Elimas ali, e Elimas chega até a ficar cego naquele momento. Paulo contra Himeneu, Alexandre o Latueiro, né, ele diz que Deus lhes dará paga por tudo aquilo. Então não é ele fazendo a justiça, mas Deus fazendo a justiça. E essa oração imprecatória também nós podemos fazer hoje, né? Não atacando a carne de uma forma direta, né? Mas clamando por justiça. Por exemplo, eu oro pelas autoridades, eu oro pelos governantes, mas eu também oro para que Deus
traga à tona todos os pecados encobertos, para que Deus faça justiça, né, em relação a toda essa corrupção que acontece, a toda mentira que acontece no cenário político brasileiro e mundial. Eu oro para que Deus traga à tona tudo isso, inclusive o meu próprio pecado, não só o pecado dos outros, né? Então a oração imprecatória faz parte, mas também outro tipo de oração, distinguida aqui dentro desse aspecto da oração, com toda a oração, oração de louvor, de adoração a Deus, de exaltação ao Senhor. Então esse tipo de oração, na verdade, em tudo Deus deve ser exaltado na nossa vida. Quando eu oro, quando eu peço, né, quando eu clamo, quando eu suplico, em tudo Deus deve ser adorado. E a oração de intercessão, quando nós intercedemos uns pelos outros, intercedemos pelas autoridades, pela família, né, e até mesmo pelos nossos inimigos, nós estamos orando. E esses tipos de oração são importantes, todos eles, em meio a nossa luta espiritual. Em todo tempo, então, né, Paulo está dizendo, com toda oração e súplica. Né? E súplica é o outro tipo aqui distinto, né, que Paulo coloca. Oração e súplica. Suplicar é pedir, mas é um pedir de forma humilde, é um rogar de forma humilde. É o reconhecimento de que se tem a necessidade, mas que não merece nada, não merece receber essa dádiva que você está pedindo. Então, porque você não tem como pagar, não tem como retribuir, seja antes de receber ou depois de receber essa dádiva, não temos como pagar. Então nós suplicamos, um mendigo que estende as mãos sem ter o que dar. Essa súplica que está mais relacionada aqui com aquela oração do publicano, o publicano pecador, né? Em contraste com aquele fariseu, né? O publicano orava de longe, de cabeça baixa, né? Batendo nos peitos e clamando, ser propício a mim, pecador. Né? O fariseu, já na sua arrogância, na sua soberba, né? Às vezes achava que podia exigir, né? Ou como nas orações pentecostais, neopentecostais, né? Hoje, né? De eu determino, eu ordeno, eu exijo, né? Eu decreto, alguma coisa assim. Não, essa súplica é uma súplica humilde, é de alguém que não tem merecimento nenhum diante de Deus. E é assim que nós devemos nos achegar diante do Senhor em oração. Lembrando que a nossa oração, ela nunca é dirigida para demônios, né? A nossa oração é dirigida a Deus. Toda oração é a Deus, não é a homens, não é a espíritos, a diabo, a demônios, a anjos, é somente a Deus. Orando, né, com toda oração e súplica, orando em todo tempo. Essa ideia de tempo aqui, o termo grego usado por Paulo não é cronos, do sentido cronológico, mas é kairo, né, do termo de kairos, que quer dizer tempo, ocasião, oportunidade. Ou seja, orar em todo tempo oportuno, orar em toda ocasião oportuna, né, sem desperdiçar as oportunidades que nós temos, que Deus nos concede, de orarmos. Então, não desperdice a oportunidade orando em todo tempo. Né? Aqui o sentido é de orar continuamente, orar perseverantemente, em todo tempo. Está relacionado com o que Paulo também exorta aos Tessalonicenses, né? De orar sem cessar, né? Orar sempre, orar em tudo. Né? Em tudo, né, nós devemos orar sem cessar e também sempre. Essa é a ideia, em todo tempo oportuno. Seja na família, oremos. No trabalho, oremos. Seja ao deitar, ao levantar, as refeições, né, diante do que comemos, oremos. Em tudo nós devemos orar e não desanimarmos, não esmorecermos na oração. Então, orando em todo tempo. Também ele diz, orando em todo tempo, no Espírito. Como nós já observamos, todos os itens da armadura, eles envolvem Cristo, envolve o Espírito Santo e envolve a palavra. E aqui com a oração, Paulo também deixa bem claro que não é diferente. Se nós temos que orar,
isso vai envolver Cristo, vai envolver a oração e vai envolver também a palavra. E no caso do Espírito, é o Espírito Santo que intercede por nós, né? Como Paulo diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 26, né? O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. Então é o Espírito Santo também que habita em nós, e que age em nós, e que age também através de nós. Então devemos orar no Espírito, né? E aqui no capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo também vai dizer que Deus vos conceda que estejais fortalecidos com poder, mediante o Espírito, o seu Espírito no homem interior. Então, aqui em Efésios capítulo 3, versículo 16. E quando ele fala no Espírito, é na direção do Espírito, conforme a vontade do Espírito Santo. É Ele que ilumina os nossos olhos, é Ele que abre o nosso entendimento, é Ele que abre o nosso coração para entendermos, para compreendermos, para agirmos. Então, orando em todo tempo no Espírito. E para isto, vigiando com toda perseverança e súplica. A ideia de vigiar aqui, o termo grego tem o sentido de ficar acordado, tem o sentido de vigiar de fato, de ficar de guarda, de ser vigilante, né? Como o atalaia que sobe na torre e está atento a tudo ao seu redor, né? Assim nós temos que estar vigilantes, é ficar de guarda, atento aos inimigos espirituais, às sutilezas do diabo, ficar atento também às filosofias deste mundo que tentam entrar na nossa vida, na igreja, na nossa família, essas sugestões malignas ou mundanas, né, que vêm contra a vontade, em oposição à vontade de Deus. E também vigilantes com relação à nossa própria inclinação carnal. E a nossa inclinação carnal não é para o bem, é para o mal, é para o pecado, né? Então nós temos que vigiar com relação à nossa mente, com relação ao nosso coração, com relação ao que nós ouvimos, ao que nós falamos, com relação à nossa mão, ao nosso pé, o que pegamos, para onde andamos. Ou seja, é como aquela oração das criancinhas, né? Cuidado, mãozinha, com o que pega, cuidado, olhinho, com o que vê, cuidado, pezinho, onde anda. É assim, ou seja, é vigilância, não só quando é criança, é vigilância em todo o tempo, porque a nossa inclinação é para o mal, né? Então, Paulo está dizendo, vigiando é não se distraindo com as coisas desta vida, não se deixando distrair pelas ações do maligno, é ficar de olhos abertos, né? Não olho aberto na vida do outro, né? Ou hoje é muito comum na questão de mídias sociais, né? Ficar de olho no Facebook do outro. Não, é ficar de olho na sua própria vida de um modo especial. Se vier para ficar vigiar o outro, é para ajudar, é para socorrer, não para ficar acusando, né? Então aqui é estar alerta, para não pecar, você não pecar. Mas se pecar, né? Porque o pecado entristece a Deus, entristece o próprio Espírito Santo, mas é orar para não pecar. Mas se pecar, eu preciso orar também, confessando os meus pecados, né? E abandonando os meus pecados. Porque o pecado, ele impede a oração, ele diminui a oração, a vontade de orar. Então eu tenho que vigiar para não pecar. Mas se pecar, eu tenho Jesus, o advogado, junto ao Pai, e eu sei que se eu posso orar, me arrependendo e confessando, e Ele vai me perdoar. Então, em todo tempo, orando, vigiando e orando. E ele diz com toda perseverança e súplica. Perseverança me remete logo para a igreja primitiva, que uma das características dessa igreja primitiva, né, a igreja lá de Atos dos Apóstolos, é que ela perseverava na oração. Era uma igreja que tinha constância, persistência na oração. Aqui perseverança é essa qualidade de quem não desiste, de quem não desanima de orar, mas que continua, independente das circunstâncias. Se as circunstâncias são boas ou são más, ele continua orando, independente da resposta que Deus vai dar à oração, né, ou independente do tempo de resposta também que Deus vai dar, a pessoa vai continuar orando perseverantemente. A nossa luta
luta espiritual, ela não é menor quando as coisas vão bem, quando tudo está uma calmaria, né? Na verdade, a calmaria pode esconder, né, uma tempestade, pode estar camuflando uma tempestade, né, iminente. Como diz o hino que nós cantamos no início, né, vigilância e oração. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã, e sem cessar, vigiar e orar. Então é preciso estar vigilante constantemente e sem cessar. Então é isso que Paulo está dizendo, vigiando com toda perseverança e súplica. Mas ele diz, por todos os santos. Então aqui é a oração de intercessão, que é orar em favor de outros, né? E aqui no caso de todos os santos. E é claro, aqui não é referência aos santos, uma classe mais pura de crente, que não peca, né? Todos os santos, né? E também não se trata daquelas pessoas que já morreram e que foram canonizadas pela Igreja Católica Romana, né? Não são esses santos, né, canonizados, né? Todos os santos que estão vivos, nós, uns orando pelos outros, nós temos que orar, que é especificamente em favor dos irmãos em Cristo. E sem acepção, ou seja, orar por toda a igreja, orar e especialmente aqui pelos líderes cristãos, orar pelos enfermos, orar, né, para que cada um esteja vigiando também, para que ninguém caia em tentação, orar para que Deus guarde, abençoe, proteja. Então, orar por todos os santos, é isso que Paulo está nos dizendo aqui. Então aqui ele ressalta, além da responsabilidade que nós temos com nós mesmos, né, em oração, também da nossa responsabilidade de orar pelos outros nessa batalha espiritual. Nós protegemos uns aos outros nesse aspecto, em oração. Guardamos uns aos outros em oração. E orar por alguém é manifestar amor por essa pessoa. E nós somos chamados a amar uns aos outros, né? E nessa luta de oração nós temos que conhecer cada vez mais o amor de Deus em Cristo e expressar esse amor em Cristo. E quando nós oramos, nós manifestamos este amor pelas pessoas. Você tem orado pela igreja? Você tem orado uns pelos outros, pelos irmãos, pela liderança? E é isso que Paulo está dizendo quando ele diz orai por todos os santos e também por mim, ou seja, por eles eu também preciso, né? Não só aqui, mas em outras cartas do apóstolo Paulo, ele vai pedir oração em seu favor. Lá em Colossenses capítulo 4, versículo 3, ele diz, perseverai na oração, vigiando com ações de graças, e ele diz, suplicai ao mesmo tempo também por nós, incluindo ele, né? Para que Deus nos abra a porta, aqui na mesma perspectiva desse texto de Efésios, né? Para que Deus nos abra a porta, a palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual ele diz lá, pelo qual eu estou algemado, injustamente, mas não estou reclamando, né? Pelo qual estou algemado, mas eu quero que isso, eu quero pregar o Evangelho, né? Então, ele diz, luteis, em Romanos capítulo 15, versículo 30, ele diz o seguinte, e também pelo amor do Espírito, que lutei juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Ou seja, ele roga que a igreja de Roma se ajunte a ele em oração em favor dele mesmo. Mas aqui não é uma oração egoísta que nós vamos ver. Aqui nós vamos ver que o apóstolo Paulo, mesmo sendo esse tão importante servo de Deus, ele precisava da oração da igreja. Ele tinha consciência da sua necessidade, ele tinha consciência da importância da oração e da eficácia da oração em meio a essa luta espiritual que ele travava, que a igreja travava e trava ainda até hoje. Então, ele sabia que como soldado, sozinho, ele não poderia lidar com o exército inimigo. Ele precisava dos irmãos unidos a ele em oração. Em Cristo, todos os crentes têm acesso a Deus. Deus ouve a oração de todos nós. Não é apenas do pastor, não é apenas do presbítero, não é apenas de um
de alguém especial que Deus ouve a oração. Ele ouve a oração de todos os crentes, né? E por isso que nós vamos sempre ser exortados a orar uns pelos outros, né? Tiago mesmo diz, orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. E justo aqui não é apenas uma classe de crentes. Justo são todos os crentes em Cristo Jesus que são justificados. Então, no caso lá, ele diz que chame os presbíteros para que orem. Os presbíteros oram, mas os presbíteros também precisam de oração. Então temos que orar uns pelos outros. E ele diz, e por mim, pelo apóstolo, por Paulo, por presbítero Paulo, né? Não no sentido egoísta que ele está pedindo aqui do termo, né? Mas porque ele não está pedindo, embora estivesse preso, né? Ele não está pedindo para ser solto da cadeia, daquela prisão. Ele está pedindo aqui uma oração para si, mas como pregador do Evangelho, para que lhe seja dada a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Né? Ou seja, para que ele seja usado no falar como lhe cumpre fazê-lo. Então, ele está pedindo para que ele seja usado por Deus, para a glória de Deus, para que ele seja um instrumento mais eficiente, mais eficaz. Orem por mim, para que eu seja usado por Deus. Então é nesse sentido que ele está pedindo, né? Então é pelo pregador Paulo. E nós temos que orar pelos pregadores, temos que orar pelos missionários, é claro, de uma forma especial, temos que orar pela expansão do Evangelho, ou seja, e não só por nossos interesses pessoais. Paulo estava preso por causa da palavra, por causa do Evangelho. E ele ora, Senhor, me capacite a pregar o Evangelho. Ainda que eu vá preso, mas me capacite na prisão, onde o Senhor me levar a ser instrumento do Senhor. E Deus nos ajude a compreendermos essas verdades, Senhor. Quero concluir aqui essa 7ª parte, né, com toda a oração e súplica, né, ou seja, toda a armadura de Deus com toda oração. Sabemos que a oração não é o que ela não é na batalha espiritual. Vimos que tem surgido erros por causa de interpretações equivocadas, né, de imaginações humanas, de novas revelações supostamente dadas pelo Espírito, né, que tem feito pessoas compreenderem erradamente essa questão da batalha espiritual e feito orações que não têm nada a ver com os fundamentos bíblicos. Vimos alguns exemplos dessa relação de toda a armadura, né, com toda oração. E que temos de fato de tomar toda a armadura de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo, ou seja, aproveitando toda a oportunidade. Não perca a oportunidade nenhuma de orar, meu amado irmão, minha amada irmã. Ore em família, ore no seu trabalho, ore, né, ao levantar, ao deitar, ore nas refeições, ore em todo o tempo, no Espírito, como Paulo diz. E para isso, vigiando, né, com toda a perseverança e súplica. Não desanime, não desista. Ore, busque. E não ore só por si, ore por todos os santos. Ore pelo pastor, pelos presbíteros, por todas as autoridades instituídas por Deus. Ore por mim, como diz o apóstolo Paulo. Talvez você esteja passando pelo dia mau, né? Como o texto aqui é, para que no dia mau você possa estar firme, forte, resistindo. E talvez você esteja passando pelo dia mau. Eu digo talvez, nesses dias de pandemia, né, de isolamento social, provavelmente você esteja no dia mau, esteja envolvido por guerra, por batalha terrível. Então, por isso é preciso você estar ainda mais em oração, né? Revestido de toda a armadura de Deus e da forma correta, em oração. Não seja autoconfiante, no sentido de se achar capaz de lidar com os adversários de forma isolada, sozinho. Você precisa dos outros soldados, você precisa dos outros irmãos em Cristo, e você precisa principalmente de Deus em Cristo Jesus. Então tenha consciência de toda a obra de Cristo, a qual já nos garantiu a vitória eterna. Nós estamos numa batalha na qual nós já somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. Nós tudo podemos
naquele que nos fortalece, que é Cristo Jesus. Então, apegue-se a Cristo, tenha confiança em Cristo e não seja omisso nessa luta espiritual no sentido de se preocupar consigo mesmo. Não seja omisso consigo mesmo e nem com o seu próximo, com aqueles que Deus colocou ao seu redor. Ore por eles, ore pela sua família. Não desperdice a oportunidade, o kairós de Deus, né, para orar, para buscar o Senhor. Ore incessantemente. Ore por você, ore pelos seus demais irmãos em Cristo. Ore para que Deus salve pessoas dentro da sua família, que Deus liberte os encarcerados espiritualmente, aprisionados pelo diabo. Ore para que a mensagem do Evangelho, né, rompa barreiras, né, e realmente entre nos corações, trazendo salvação, trazendo libertação em meio a este mundo de trevas, em meio aos que estão ainda cativos pelo inimigo. Ore para que Deus liberte pessoas das garras do diabo, das garras do pecado, das garras do mundo. Finalizamos, né, com o nosso hino, né, 129, do Inário, Vigilância e Oração. Ele diz assim: e sem cessar vigia a todo instante, pois o inimigo ataca sem parar. O inimigo ataca sem parar. Só com Jesus, em comunhão constante, podemos sempre descansar. Então, esteja em comunhão com Cristo. Esteja em comunhão incessante, constante, em todo o tempo com Cristo. Apegado a Cristo. E você vai poder descansar. Mesmo em meio à luta, mesmo em meio à batalha, nós descansamos no Senhor. Porque estamos guardados e protegidos. Que Deus te abençoe. Que você seja um homem de oração. Que você seja uma